Bom, ainda agora falando de Estados Unidos, vamos falar sobre a polêmica política de imigração nos Estados Unidos. Porque o país confirmou hoje que começou já a deportar imigrantes por causa das novas determinações do presidente Donald Trump. O processo está sendo feito com aviões militares. Quem traz os detalhes para a gente é a Mariana Jangiacomo, ao vivo de Nova York. Mari, Trump disse que as deportações estão indo bem, né? O que isso significa? Boa tarde para você. Isso, Débora, boa tarde a todos. Trump está cumprindo, a promessa de fazer essa deportação enorme, essa operação de deportação enorme de imigrantes ilegais aqui nos Estados Unidos. E o que chama a atenção, como você disse, Débora, é o uso de aviões militares para transportar essas pessoas. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, publicou nas redes sociais uma imagem ali com esses imigrantes enfileirados, algemados, prestes a entrar em um desses aviões, e disse que a operação de deportações já começou. Ela escreveu: voos de deportação começaram. Escreveu também: o presidente Trump está mandando uma mensagem muito clara para o mundo todo. Se você entrar ilegalmente nos Estados Unidos, enfrentará consequências severas. O primeiro voo com imigrantes nesses aviões militares saiu ontem, no final da tarde, com cerca de 80 guatemaltecas sendo deportados, então, aqui dos Estados Unidos, resultado já ali de uma política, de Donald Trump, das várias ações que Donald Trump aprovou nesses primeiros dias ainda de governo para que essa operação de deportação pudesse acontecer. Donald Trump assinou ordens executivas permitindo que as pessoas que estejam na região de fronteira sejam tiradas de lá, mesmo aquelas que estavam aqui esperando, para poder falar com as autoridades de imigração para pedir asilo nos Estados Unidos. Também o Donald Trump voltou com uma prática que tinha sido extinta no governo Biden, que era a de operação das autoridades de imigração em locais de trabalho. O prefeito de Newark, uma cidade no estado vizinho aqui de Nova York e Nova Jersey, emitiu um comunicado dizendo que aconteceu uma operação dessas em que autoridades entraram sem um mandado para falar com imigrantes, com pessoas, para pedir a documentação, na verdade, de pessoas que estavam em um mercado da região, e isso causou ali uma comoção, porque o dono do mercado disse que nunca tinha visto isso em mais de 20 anos, então as autoridades entrando no mercado e pedindo a documentação das pessoas que trabalhavam por lá. E o ICE, que é a autoridade de imigração, disse que foi uma ação focada, foi uma operação focada ali nesse lugar específico. Então essas operações começam a acontecer agora, como eu disse, essa prática de entrar, das autoridades de imigração entrarem nos locais de trabalho, e podem ser, claro, locais de construção, podem ser mercados, restaurantes, enfim, esses lugares em que a gente sabe que existe uma presença maior de pessoas, que não tem documentação aqui nos Estados Unidos trabalhando. Isso não existia mais no governo de Joe Biden, agora volta a acontecer no governo de Donald Trump. Então são várias ações que Trump toma por meio de ordens executivas, por meio de revogar decisões que foram tomadas no governo de Joe Biden, que tornam essa operação de deportação em massa possível, A questão, claro, existe uma questão de recursos para isso. A gente tem falado bastante, aqui na CNN, sobre a necessidade de se expandir, então, os centros de detenção para as pessoas, caso o governo realmente queira continuar com esse tipo de deportação. Então, essa é uma questão: como é que vão continuar, como é que vão ser os recursos para que essa operação continue. Donald Trump também prometeu voltar com aquele plano que separava crianças, que podia separar crianças de seus pais, aqui também, claro, falando de imigrantes ilegais. E ele diz também que a operação, que essa primeira parte da operação é focada em imigrantes que tenham sido acusados por algum tipo de crime, inclusive assinou um decreto sobre isso também, exigindo a detenção imediata de imigrantes que tenham sido acusados, mesmo antes de terem sido condenados por algum tipo de crime. Mas a gente sabe, o que a gente está vendo na prática é que essa operação está afetando muitas pessoas, e não só essas pessoas que teriam sido acusadas de crimes, A gente está vendo isso, então, com essas imagens que acabam chamando muita atenção mesmo pelo uso desses aviões militares carregando essas pessoas, as pessoas que vão algemadas, nesses aviões e levadas para fora aqui, então, dos Estados Unidos. Débora.